A Antártica, que é frequentemente percebida apenas como um deserto de gelo, na verdade abriga uma vida microbiana bastante particular. O nosso foco aqui será explorar justamente as comunidades bacterianas que conseguem prosperar nesse ambiente tão extremo, e com isso revelar a sua complexidade genética e o seu potencial. E essa vida microbiana se concentra principalmente nessas pequenas zonas livres de gelo. Elas funcionam como verdadeiros laboratórios naturais. É justamente nesses locais que encontramos os micro-organismos que chamamos de extremófilos e conseguimos estudar em detalhe as suas estratégias de sobrevivência frente a um estresse abiótico tão severo. Bem, para organizar nossa análise sobre a vida bacteriana antártica, nós vamos percorrer 5 áreas principais. Primeiro, a diversidade e distribuição. Depois, as funções e papéis ecológicos. Em seguida, as adaptações a esses ambientes extremos. O potencial biotecnológico, que é bastante vasto. E, por fim, as perspectivas futuras. Ok, então o nosso primeiro passo é identificar quais são as bactérias dominantes. E a ferramenta que nos permite fazer isso é a metagenômica. Com ela, a gente consegue mapear a composição completa dessas comunidades em diferentes locais, desde os solos de glaciares até os sedimentos marinhos. E o que os estudos de sequenciamento revelam é um padrão bem consistente. Filos como Pseudomonadota e Actinomycetota, por exemplo, são dominantes nos solos de glaciares. Já outros grupos, como Bacteroidota e Acidobacteriota, também aparecem em abundância, o que é um forte indicativo da ampla capacidade de adaptação deles aos diversos ecossistemas antárticos. E um ponto que chama muito atenção é a profundidade evolutiva desses micro-organismos. As análises filogenéticas sugerem que muitas dessas linhagens bacterianas são de fato muito antigas. Elas parecem ter divergido de outros táxons que conhecemos há mais de 500 milhões de anos. Isso nos dá uma forte indicação de uma coevolução que ocorreu em isolamento por um período geológico extremamente longo. Certo. Agora vamos passar para as funções ecossistêmicas. É importante lembrar que, em um ambiente com interações bióticas tão limitadas, são os micro-organismos que atuam como os principais engenheiros do ecossistema. São eles os responsáveis pelos processos biogeoquímicos mais fundamentais. Então, o papel central dessas bactérias é realmente impulsionar os ciclos biogeoquímicos. E o mais interessante é que, mesmo durante o inverno, quando a fotossíntese é limitada, grupos como Gama-proteobactéria e Taumarqueota continuam ativos na fixação de carbono. Isso é o que sustenta a base da teia trófica e garante a funcionalidade do ecossistema ao longo de todo o ano. Aqui nessa tabela, a gente consegue ver claramente como os gradientes ambientais extremos acabam selecionando comunidades microbianas bem distintas. Por exemplo, nos vales secos de McMurdo, o que domina são os especialistas em sobrevivência a estresses. Por outro lado, nas zonas costeiras que têm maior umidade e aporte de nutrientes, o que encontramos são comunidades ricas em decompositores, que são muito influenciadas pela matéria orgânica vinda do fitoplâncton. Muito bem, agora que entendemos quem são e o que fazem, vamos mergulhar nas adaptações. Nesta sessão, a gente vai explorar as estratégias em nível molecular que permitem a sobrevivência dessas bactérias sob condições tão adversas como a radiação UV intensa e os constantes ciclos de congelamento e descongelamento. E aqui a questão central é a da integridade genômica. Ou seja, em um ambiente com ameaças constantes de danos ao DNA, a pergunta que se faz é: quais são os mecanismos que garantem a estabilidade desse material genético e, consequentemente, a sobrevivência da célula? E a resposta parece estar em um arsenal enzimático altamente especializado. Estudos que utilizaram redes de similaridade de sequências, como essa que vemos na imagem, revelaram a existência de proteínas de reparo de DNA que são muito divergentes do que conhecemos. Um bom exemplo são os homólogos de Nucs, que sugerem a presença de mecanismos de reparo de mismatch que ainda não foram observados em outros ecossistemas. Mas não é só o reparo de DNA. Existem outras adaptações que são igualmente cruciais. Por exemplo, a produção de pigmentos como os carotenoides, que servem de proteção contra a radiação UV. Temos também a síntese de ex-polissacarídeos e de proteínas de ligação ao gelo que protegem contra o congelamento. E, claro, a expressão de enzimas adaptadas ao frio, as chamadas psicrofílicas, que permitem que o metabolismo continue ativo mesmo em temperaturas muito baixas. Agora, é importante notar que a sobrevivência não depende apenas de fatores abióticos, como temperatura e radiação. A pressão seletiva também vem de ameaças biológicas. E aqui estamos falando especificamente da coevolução com bacteriófagos, que são aqueles vírus que infectam bactérias.
E a evidência disso está na notável diversidade de genes do sistema CRISPR-Cas que foi encontrada nos metagenomas antárticos. Essa diversidade toda aponta para uma interação hospedeiro-vírus que é, ao mesmo tempo, antiga e muito dinâmica. Basicamente, o que isso sugere é uma espécie de corrida armamentista coevolutiva que vem ocorrendo há milhões de anos nesse ambiente tão isolado. Pois bem, todo esse arsenal genético, que foi moldado pela evolução em condições extremas, representa um reservatório imenso para a bioprospecção. É exatamente sobre isso que vamos falar agora: o potencial para a descoberta de novos compostos bioativos. E só para dar uma dimensão desse potencial, olha este número. Mais de 1.400 agrupamentos de genes biosintéticos, os chamados BGCs, foram recuperados de uma única localidade de solo. É importante lembrar que os BGCs são como os manuais de instrução genéticos para a produção de compostos. Um número como esse demonstra uma diversidade genética imensa e que, em sua maior parte, ainda não foi caracterizada. E o mais interessante é que quase 60% desses BGCs são apenas distantemente relacionados a qualquer outro agrupamento genético que a gente já conheça. Essa é uma forte indicação de que eles podem codificar vias para a produção de compostos com estruturas e funções completamente novas. Isso representa, sem dúvida, uma fronteira muito promissora para a descoberta de produtos naturais, incluindo, por exemplo, novos antimicrobianos. E esse potencial está distribuído em diversos filos, incluindo alguns que são pouco explorados em outros ambientes. É o caso de Acidobacteriota, Verrucomicrobiota e Gematimonadota. Eles mostram um potencial biosintético notável aqui na Antártica, abrigando BGCs para classes de compostos muito valiosos, como laçopeptídeos, poliquetídeos e peptídeos não ribossômicos. O ponto-chave aqui é o valor imenso desses organismos que não conseguimos cultivar em laboratório e que representam uma fonte praticamente intocada para a biotecnologia. Bom, e para finalizar, vamos analisar as perspectivas futuras para a microbiologia antártica. A importância de toda essa pesquisa é, sem dúvida, amplificada quando a gente considera o contexto do aquecimento global e das rápidas mudanças que já estão ocorrendo no continente. Então, em síntese, o que vimos é que os micróbios antárticos são muito mais do que simples sobreviventes. Eles funcionam como arquivos vivos da história evolutiva do planeta e da inovação bioquímica, guardando segredos genéticos que nós só agora estamos começando a desvendar com as ferramentas da metagenômica. E para concluir, fica uma questão que é fundamental. À medida que o degelo glacial expõe novos solos e substratos, nós estamos basicamente à beira de testemunhar a emergência de novas interações ecológicas. A pergunta é: o que isso vai significar para a biodiversidade microbiana e para todo aquele potencial biotecnológico que ainda está literalmente congelado sob o gelo? O futuro desses ecossistemas únicos, sem dúvida, permanece uma fronteira aberta para a ciência.